Existem atualmente em Goiás cerca de 9 centros de internação para adolescentes que cometeram atos infracionais. No entanto, esses centros apresentam condições ruins e, na maioria das vezes, não conseguem reeducar os adolescentes para que eles voltem à sociedade. E para falar mais sobre este tema, está aqui no estúdio do Conexões a mestre em serviço social e também pesquisadora na área, Maria Aparecida Borges. Olá. Olá, como vai? Você, Camila e telespectadores. É com alegria que a gente está aqui dando visibilidade a esse tema, né? Que realmente é uma situação grave mesmo na nossa sociedade. E o Conexões agradece, Maria, a sua presença. E antes da gente começar a conversa, você assiste agora uma reportagem falando da situação desses centros de internação no estado de Goiás. Crianças e adolescentes que cometem atos infracionais recebem penalidades diferentes das dos adultos. As medidas aplicadas aos menores infratores estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças com até 12 anos de idade cumprem medidas de proteção junto aos pais e responsáveis. Já os adolescentes devem responder aos atos junto ao Juizado da Infância e da Juventude. Eles cumprem medidas socioeducativas como a liberdade assistida e também a internação em unidades específicas para adolescentes. Existem atualmente em Goiás 9 unidades de internação para adolescentes, que atendem a mais de 300 menores nas cidades de Goiânia, Anápolis, Lusiânia, Itumbiara, Formosa e Jataí. A maior parte das unidades de internação do estado não atendem às determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e apresentam estrutura igual à dos presídios para adultos e geralmente têm os mesmos problemas. O sistema socioeducativo em Goiás, como de resto no Brasil, ele é caótico. Os adolescentes, eles estão em locais absolutamente insalubres, que não oferecem condição de viver dignamente. Alguns centros de internação estão caindo. Exemplo disso é o centro de internação provisória, que está literalmente caindo. Alguns adolescentes não têm atividades físicas, não têm atividades esportivas, não têm atividade de educação, de profissionalização. Adolescentes, eles têm banho de sol de apenas 2 horas, 3 horas por dia, o que torna o sistema socioeducativo absurdo. Ele fica 21 horas preso e as outras 3 horas só no banho de sol. Ou seja, o sistema socioeducativo ele não respeita o adolescente. Em Goiânia, a situação não é diferente. Em Goiânia, nós temos 3 centros de internação. Nós temos o centro de internação provisória, onde ficam os adolescentes que estão aguardando o julgamento do processo. O Ministério Público já pediu a interdição, entrou com ação pedindo a interdição desse centro de internação e a construção de uma nova unidade. O centro de internação para adolescentes, onde são encaminhados adolescentes que cumprem a medida de socioeducativa, que fica no Batalhão Anhanguera, nós pedimos a desativação desse centro de internação e a construção de uma nova unidade. E estamos em via de propor uma ação para que seja concluída as obras do Centro de Atendimento Socioeducativo, que é o CASE, lá do setor Vera Cruz. Muitos menores têm que cumprir medidas socioeducativas em outras cidades longe da família e, em casos ainda piores, acabam sendo colocados em prisões de adultos. E no interior nós não temos unidade de socioatendimento em todas as cidades. Então o adolescente aguarda na cadeia. Às vezes o julgamento do processo, às vezes cumpre a medida na cadeia. Já vi situações de adolescentes ficarem em celas separadas, mas também de adolescentes ficarem em celas comuns. Por quê? Porque as cadeias do interior também estão lotadas ou elas estão em péssimo estado e não atendem às necessidades do preso adulto. Por causa desta estrutura deficitária, as medidas socioeducativas não têm surtido o efeito esperado, que era reeducar os adolescentes. Segundo dados do Juizado da Infância e Juventude, 90% dos menores reincidem. Para o promotor Alexandre Vieira, seria necessário um investimento de pelo menos 10 milhões de reais para sanar os problemas com a estrutura física das unidades. A partir da sua pesquisa, o que é possível constatar da realidade desses jovens que estão em centros de internação? Como eles vivem nesses centros? Como é o dia a dia desses jovens? Esses jovens, eles vivem em total vulnerabilidade, inclusive debaixo da tutela do Estado. Essas unidades de Goiânia, que foi objeto da minha pesquisa, o CIP, o CIA e o CASE,
estão realmente guardando esses jovens lá de forma inadequada, infelizmente, sem a infraestrutura adequada. E esses jovens realmente têm sofrido lá dentro, porque passa a maior parte do tempo isolados, né? Eles não têm essa infraestrutura necessária para realizar essa socioeducação, né, como preconiza tanto a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. As condições que você conferiu lá em loco, nesses 3 centros aqui de Goiânia, elas são precárias? Como é que esses jovens aí, quais as atividades eles exercem? A falta do projeto pedagógico dificulta demais a socioeducação desse jovem. Então, como eu te disse, eles ficam em celas. O sistema, a estrutura dessas unidades de internação são estruturas prisionais, ou seja, para fazer uma socioeducação como deveria ser, porque as políticas públicas para esses jovens já falharam desde muito cedo. Então, eles chegam numa instituição pública que nem essa, era para eles estar recebendo aquilo que eles não receberam. Chega lá e encontra um caos maior. Então, assim, eles não têm essa socioeducação, não têm atividade esportiva, não têm atividade de lazer. A escola que existe lá é do projeto EJA, né, de Educação de Jovens e Adultos. Não atende, porque na hora que tem disciplina interna lá, aplicação de medida de disciplina interna, são interrompidas inclusive as aulas. Então, assim, eu não consigo compreender como é que esse jovem vai realmente socializar com uma estrutura falha que nem está essa. Fora as celas, os prédios, as 2 das nossas unidades que dentro de batalhão, isso já é um fator que dificulta muito na recuperação do jovem. Então, assim, os próprios profissionais chegam a emitir para esses adolescentes que não acreditam que eles vão mudar. Então, assim, eu realmente constatei isso nas entrevistas e com as mães, e é lamentável que esteja nesse caos e dessa forma, e a gente precisa realmente mudar a estratégia. E qual é o perfil desses jovens, Cida? Eles são de camadas mais pobres da população, eles são usuários de drogas? Praticamente todos, ou são usuários ou são traficantes, infelizmente. Eu entrevistei um jovem de 15 anos, que era traficante. E ele falou que fazia isso para poder ajudar a família. Então, assim, a realidade que eles mostram é de baixa renda, baixa escolaridade, tanto dos jovens quanto dos pais. A maioria reside nos setores periféricos, inclusive viajei essa Goiânia para fazer entrevista com esses jovens, porque a maioria realmente são da periferia, são usuários de droga, como eu falei, provém de pais separados. As cuidadoras, geralmente, ou é a mãe ou é a avó. Eles têm trabalho precarizado. Então, dos 30 que eu entrevistei, 22 já trabalharam. E dos 22, 16 trabalharam sem o registro da carteira de trabalho. E desses jovens que trabalharam, 12 deles estavam trabalhando 44 horas na carga horária. E sem falar essa gravidade da questão da droga. E um dos problemas mais sérios lá dentro é o jeito, a forma que está sendo tratado a drogadição lá dentro. Então, a unidade de internação, ela não é clínica de tratamento. E isso, para mim, foi um dos problemas mais graves detectados dentro das unidades de internação. E isso precisa mudar. Eles continuam usando droga mesmo dentro? Não usa, mas é assim, ó. Se a droga ela é uma questão de saúde, tem que ser tratada como tal. As unidades de internação é para executar medida socioeducativa, não é para fazer tratamento de droga. Tratamento de droga exige um espaço, clínica adequada, equipamentos adequados, tratamento, profissionais adequados. Lá não tem, lá eles estão para tratar esse adolescente que já vem cheio de muitos conflitos, vem cheio de muitas situações que têm que ser tratadas, tem que ter um plano individual para ele crescer, né? Então já tem muita coisa para ser feita, mas primeiro deveria se tratar a doença, para depois executar a medida socioeducativa, que realmente, se ele infringiu a lei, ele tem que realmente cumprir com a medida. Só que eu penso que o Estado, infelizmente, está invertendo essa rota. E está colocando tudo no mesmo bojo. Então, assim, além das estruturas serem inadequadas, a forma de tratamento do dependente químico dentro dessas unidades de internação tem sido inadequada. E ainda assim, as mães agradecem e os filhos agradecem. Porque, mesmo assim, o período que estão lá dentro, eles estão longe das drogas. Mas isso não é o ideal. A gente sabe que isso não é o ideal.
Né? O SUS não dá conta de atender essa clientela, não dá conta de atender essa meninada no estado que estão. Bom, Cida, um telespectador também tem dúvidas a respeito dessa situação dos menores infratores aqui no estado de Goiás. Ele vai fazer uma pergunta. O que fazer para reeducar um adolescente que cometeu algum tipo de infração? Bom, para complementar um pouco essa pergunta, Cida, cerca de até 90% desses jovens acabam reincidindo, acabam cometendo outros tipos de atos infracionais depois que deixam o centro de internação. Esse modelo atual, ele não é eficiente, o que deveria ser feito? Essa reincidência, ela é um grande problema. Para mim, ela é um termômetro do programa de execução das medidas. Se está um alto índice, para mim ela aponta para algumas questões, como, por exemplo, que a ineficiência do Estado em relação a esse programa de execução das medidas está falho, ineficiente e ineficaz. Né? Precisa ter a sensibilidade agora de perceber que se não quebrar também esse ciclo da ausência das políticas públicas de assistência para essas famílias, não vamos conseguir socializar nenhum desses jovens. Porque na hora que eles saem de lá, eles saem com um problema também para resolver, que é a carência alimentar, a carência da moradia, a carência de salários dignos para os pais e para eles também. Né? A verdade é que tanto o Estado quanto a sociedade e essas famílias não sabem o que fazer com o jovem. Quando sai de lá, as mães ficam apavoradas, porque não sabem como que vai lidar com eles. Não sabe se realmente a ausência também de um programa que acompanha eles após a execução da medida também é um grande problema detectado. Não existe, ele sai dali, tchau, tchau, está cumprida a medida e pode ir embora. Não é assim, se ele não tiver um acompanhamento, ele não vai dar conta, a família não dá conta. Então, a ausência desse programa é o grande problema, é o que dificulta mais e facilita para a reincidência do delito infracional. Bom, a gente está aí em pleno Dia das Mães, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve com as mães desses meninos, que geralmente são as pessoas que cuidam mais de perto deles. Como é que para essas mães ter um filho em centro de internação, depois ter que voltar a cuidar dele, tentar fazer com que ele aí se endireite? Essas mães me mexeu muito com o meu interior mesmo. Eu realmente fiquei muito emocionada com a história de vida de cada uma delas. É realmente um drama que essas famílias vivem. Essas mães que são cuidadoras, avós que são cuidadoras, elas querem muito ver a mudança do filho, e elas apostam nisso, vai lá e visita, passa por um processo de humilhação muito grande para visitar os filhos. Porque é assim que procede lá dentro das unidades de internação. Mas a avaliação que, inclusive, os adolescentes fizeram em relação às mães é que tem um relacionamento bom, que recebem dessas mães mais do que mereciam receber. Né? Então, assim, é porque mãe é isso mesmo, é esse coração que ela faz aquilo que for preciso para poder ver o filho fora disso. Mas o que eu pude detectar com os resultados da pesquisa é que essas mães, elas ficam debaixo de uma tensão de medo muito grande. Ela tem medo do filho voltar para a droga, tem medo do filho ser morto, inclusive esse foi o maior medo que elas detectaram na pesquisa. Elas têm medo do filho ser morto pelos pares ou pelos policiais que os ameaçam. Infelizmente, não todos, é claro, não estou falando aqui, estou falando daqueles que realmente atuam de maneira indevida e de forma contrária à lei. Então, ela tem esse medo deles retornarem, deles não darem conta de se suster, não darem conta de continuar sem cometer novamente o delito. Então, essas mães vivenciam isso, mas aposta na educação. Elas acreditam que o processo de educação é que pode ajudar os filhos. Né? E a gente sabe que essa política também é complicada e falhou também com eles. Né? E falha agora também. Né? A educação não tem dado conta de dar essa ajuda, de ser esse espaço democrático em que consegue detectar o problema antecipadamente e encaminhar antes que se instaure realmente o problema do ato infracional, do adolescente como ato infracional. Tá certo, Cida. A gente agradece muito a sua presença. Conexões está sempre aberto para voltar a discutir e, quem sabe, um dia aí ver um futuro mais promissor para esses adolescentes. Com certeza.
Com certeza. Bom, e não saia daí porque no próximo bloco o Conexões traz dicas bem interessantes. Uma dica de português e também dicas sobre eventos culturais e acadêmicos que acontecem em todo o estado de Goiás.